Neste vídeo você verá citações, frases e aforismos do poeta, contista e romancista Henry Charles Bukowski, mais conhecido como Charles Bukowski. E no vídeo colocamos as melhores citações dele. Se você vai tentar, vá até o fim, caso contrário, nem comece. Por mínimo que seja o que um homem possua, sempre descobre que pode contentar-se ainda com menos. Um intelectual é um homem que diz uma coisa simples de uma maneira difícil, um artista é um homem que diz uma coisa difícil de uma maneira simples. Eles pensaram que eu tinha coragem, mas eles perceberam tudo errado. Eu só estava com medo das coisas mais importantes. Estar sozinho nunca me pareceu certo. Às vezes me senti bem, mas isso nunca me pareceu certo. Não há nada que ensine mais do que se reorganizar depois do fracasso e seguir em frente. Minha ambição é prejudicada pela preguiça. Talvez pensemos demais. Sinta mais, pense menos. Não é morrer que é ruim, é estar perdido que é ruim. Todos nós vamos morrer, que circo! Só isso deveria fazer com que amássemos uns aos outros, mas não faz. A vida pode ser boa em certos momentos, mas, às vezes, isso depende de nós. Raramente encontro uma pessoa rara ou interessante. É mais que perturbador, é um choque constante. A poesia abre os olhos, cala a boca e estremece a alma. Saber que não tinha coragem de fazer o que era necessário, me fez sentir horrível. Os verdadeiros valentes vencem a sua imaginação e fazem o que devem fazer. Quando a verdade de outra pessoa fecha com a sua, e parece que aquilo foi escrito só para você, é maravilhoso. Acostumei-me tanto à melancolia que a cumprimento como uma velha amiga. Você foi, certa vez, suficientemente forte para viver sozinho. O que pode um poeta sem o sofrimento? O poeta precisa de sofrimento tanto quanto de sua máquina de escrever. Tem muita frieza nesse mundo. Se as pessoas pudessem conversar sobre as coisas já ajudaria muito. Eu estou velho quando a moda é ser jovem. Eu choro quando sorrir está na moda. Sem ambição, sem talento, sem sorte. O que me mantinha fora da sarjeta era pura sorte, e a sorte jamais durava. Estou sozinho afinal sem estar sozinho. Eu gostava do lugar, tinha grandes árvores que davam sombra, e desde que algumas pessoas haviam me dito que eu era feio, sempre preferia a sombra ao sol, a escuridão à luz. Os melhores geralmente morrem por suas próprias mãos apenas para escapar e aqueles que ficam para trás nunca conseguem compreender por que alguém iria querer escapar deles. Sentia-me como se estivesse apaixonado por algo que fosse muito bom, mas não sabia exatamente o que, exceto que estava ali, bem perto. Falta imaginação à maioria das pessoas supostamente valentes. É como se não pudessem conceber o que aconteceria se alguma coisa saísse mal. Os verdadeiros valentes vencem a sua imaginação e fazem o que devem fazer. Para você, eu era um capítulo. Para mim, você era o livro. Alguns momentos são bons, alguns são mais bonitos, alguns valem a pena escrever sobre. Se você não jogar, jamais irá vencer. É nisso que toda a sociedade está se transformando, em longas filas à espera de alguma coisa. Começo a significar cada vez menos para as pessoas, e elas para mim. Eu quero estar com você, é tão simples e tão complicado assim. Não tínhamos, propriamente, amor pela vida, mas, ainda assim, queríamos viver. Saio para caminhar um pouco. Dou 2 voltas no quarteirão, encontro 200 pessoas e não vejo nenhuma criatura humana. É um mundo solitário, de pessoas assustadas. Então eu era jovem e estava perdido, agora sou velho e continuo perdido. Me entenda. Eu não sou como um mundo comum. Eu tenho a minha loucura, eu vivo em outra dimensão e eu não tenho tempo para coisas que não têm alma. Era um homem feio, com cicatrizes no rosto, mas lindo se você olhasse para ele tempo suficiente, alguma coisa em seus olhos, no seu estilo, sua coragem, sua obstinada solidão. Eu tive tantas facas espetadas em mim, que quando me entregam uma flor, eu não consigo entender o que é. Leva tempo. Eu me sentia cansado, no corpo e na mente. Com as mulheres, havia esperança com cada uma, mas isso era no princípio.
Mesmo no começo, eu saquei. Parei de procurar a garota ideal, eu só queria uma que não fosse um pesadelo. Muitas vezes o charme diminui quando chega perto demais da realidade. Nossas vidas não são tão diferentes, embora a gente goste de achar que são. Não pedimos por felicidade, apenas por um pouco menos de dor. Este é um dia esquisito. Eu quase me sinto bem. Na verdade, não sou muito bom com as palavras. Sinto-me muito tímido e nervoso. Guardo tudo para pôr no papel. Tenho certeza de que o Senhor ficará desapontado comigo, mas sempre fui assim. Onde quer que as massas forem, vá para o outro lado. As pessoas são interessantes no início. Aos poucos, porém, todos os defeitos e loucuradas botam as manguinhas de fora, é inevitável. Eles matam gente aos milhões nas guerras e dão medalhas por isso. Metade das pessoas deste mundo vai morrer de fome enquanto a gente fica por aí sentado vendo TV. A dor cria um escritor. Meu negócio não era coisa pequena. Eu queria o mundo ou nada. Eu queria que o mundo inteiro ou nada. E se você tiver a habilidade de amar, ame primeiro a si mesmo. A melhor coisa é ficar sozinho, mas nem tanto assim. A tristeza é causada pela inteligência. Quanto mais você entende certas coisas, mais você gostaria de não compreendê-las. E desde então decidi que a poesia é a forma mais curta, mais doce, mais explosiva. Para que escrever um romance se é possível dizer o mesmo em 10 linhas? O melhor intérprete de um sonho é o próprio sonhador. Estava deprimido, bem, deprimido não, mas estava desanimado com a estrutura toda, o jogo todo, a vida toda. Deve ser estranho viver comigo. É estranho para mim. Existem épocas em que deveríamos lembrar da coragem estranha dos de segundo nível que se recusam a desistir quando as noites são pretas e sem sono e os dias são sem fim. A solidão era meu as de espadas. Precisava dela para engrandecer minha realidade. Eu valorizava de verdade o ócio, era viciante. Estar sozinho comigo era o santuário. Eu não gostava de fins de semana. Todo mundo estava nas ruas. Todo mundo estava jogando ping-pong, cortando grama ou polindo o carro, indo ao supermercado, à praia ou ao parque. Multidões por toda parte. Segunda-feira era meu dia favorito. Todos estavam de volta ao trabalho e fora de vista. Eu era um homem que prosperava com a solidão, sem isso eu era como outro homem sem comida ou água. Cada dia sem solidão me enfraqueceu. Não me orgulhei da minha solidão, mas dependia disso. A escuridão do quarto era como luz do sol para mim. Minha competição é só comigo mesmo, fazer direito, com poder, força, deleite e risco. Se não, esqueça. O problema é que os maus escritores tendem a ter autoconfiança, enquanto os bons tendem a ter dúvidas. A desolação é ao presente. O resto é uma prova de sua paciência. Do quanto realmente quis fazer. E farei, apesar do menosprezo. E será melhor que qualquer coisa que possa imaginar. A gente começa a salvar a humanidade salvando uma pessoa de cada vez, todo o resto é delírio romântico ou político.